Fala galera, tudo bom? Engenheiro Alan Dias aqui e hoje a gente vai falar sobre pré-dimensionamento de pilares de madeira. Muita gente sempre me faz essa pergunta se um certo tipo de seção de pilar resiste à carga, ou então, por exemplo, se eu colocar um pilar de 15 por 15 ou de 20 por 20, ele vai suportar a carga que ele está sendo solicitada. Para a gente começar aqui a nossa conversa, vocês precisam ter em mente o que é módulo de elasticidade ou módulo de Young. Mas a gente precisa só saber que quanto menor o número do módulo de elasticidade, mais elástico é o material, quanto maior o número, mais rígido ele é, tá? Ele é uma unidade de pressão e é medido em megapascal. Os módulos de elasticidade das madeiras variam de 7.000 megapascal até 20.000 megapascal. E da madeira laminada colada, que é a madeira que a gente vai usar para fazer o nosso cálculo hoje, a gente vai adotar 11.000 MPa. Lembrando que 1 megapascal equivale a 10 kgfm por centímetro quadrado. Para a gente começar aqui os nossos pré-dimensionamentos de pilares, a gente precisa saber quais são as resistências que a madeira tem, tá? Então, hoje a gente vai usar só o FC0, que é a resistência de compressão inicial da madeira, que podem variar aí de 16 megapascal até 34 megapascal. E aí a gente vai usar a madeira de pinos, madeira laminada colada de pinos, C24, que tem a tabelinha na nossa norma NBR 7190. FC0K, que é a resistência à compressão paralela às fibras, que equivale a 21 megapascal. A resistência à tração paralela às fibras equivale a 14 megapascal. A resistência ao cisalhamento, 4 megapascal, e a resistência à flexão, 24 megapascal. Mas como a gente faz o cálculo das resistências de projeto das madeiras, que é diferente desses valores que a gente viu agora, que tem o K. K quer dizer característico, tá? Primeiro, a gente precisa aplicar um coeficiente de modificação chamado Kmod. O Kmod, ele é um coeficiente que fica em função da classe de carregamento da madeira e da classe de umidade da madeira, tá? Para as madeiras engenheiradas, que são as madeiras laminadas coladas, usualmente a gente usa Kmod 1 igual a 0,6, que é uma carga permanente, e o Kmod 2 igual a 0,90, que equivale à classe de umidade 2, que é mais ou menos 15% de umidade de conformidade da madeira com o meio ambiente, tá? Então, para a gente achar o Kmod, a gente multiplica o Kmod 1 vezes o Kmod 2. Então, 0,6 vezes 0,9, a gente tem 0,54. E quais são os valores de cálculo para a gente poder fazer esse pré-dimensionamento? O módulo de elasticidade é muito fácil da gente obter. É só a gente pegar o módulo característico, que é 11.000 megapascal, e multiplicar pelo Kmod, 0,54. Aí a gente vai achar 5.940 megapascal. Já as resistências de cálculo, a gente tem que multiplicar pelo Kmod e dividir pelo γW, que é o coeficiente de minoração. Sendo que para tração e compressão ele é 1,4 e para cisalhamento ele é 1,8. Então, aqui embaixo a gente tem os valores já calculados que a gente vai usar no nosso pré-dimensionamento. O que interessa para a gente é o primeiro, resistência à compressão de design, por isso que tem o D, né, de projeto, e é igual a 0,54 vezes 21 megapascal dividido por 1,4. Isso me dá 8,1 megapascal de resistência à compressão de design paralela às fibras, que é igual a 81 kg por centímetro quadrado. No pré-dimensionamento, a solicitação de compressão em estruturas de madeira pode ocorrer em barras de treliça, em pilares, que é o que a gente vai ver hoje, e em componentes de contraventamento também. O pré-dimensionamento das peças comprimidas pode ser realizado de duas formas. Pelo efeito de flambagem, quando as peças são bem esbeltas, e a segunda pelo efeito de ruptura, quando as peças são curtas. Para a gente fazer o pré-dimensionamento pela flambagem, a gente precisa ter em mente a fórmula de Euler, que está escrito aqui. E pela ruptura, a gente precisa saber simplesmente que pressão é igual a força sobre área. Se a gente inverter, a equação vai ficar área é igual a força sobre resistência. É muito importante a gente saber também como é a vinculação do nosso pilar, tá?
Para a gente fazer um pré-dimensionamento, nós vamos usar o valor de KE igual a 1, que é o comprimento de flambagem. Agora a gente tem aqui o nosso modelo de cálculo. Eu desenhei aqui para vocês um grid de 5 por 5 de pilares de madeira laminada colada, com vigas de madeira laminada colada, uma laje de CLT apoiando tudo, que é basicamente um andar do nosso prédio. Os pilares são classificados em 3 tipos: pilares de canto, os pilares de borda e os pilares internos, que geralmente são os que recebem mais carga. E aqui eu estou numerando os pilares de 1 até 9, para que a gente possa saber qual deles a gente vai utilizar no pré-dimensionamento. Geralmente a gente pega o que tem maior solicitação e coloca todos os outros iguais. Aí é que vai entrar o conceito de área de influência. Basicamente, a gente pega aqui a linha intermediária entre 2 pontos e pega essa área de influência que o pilar tem, para que a gente possa saber qual é a carga que está nele. Então aqui, 6,25 metros quadrados os pilares de canto, 12,5 metros quadrados os pilares intermediários e 25 metros quadrados do pilar do meio. Então vocês podem ver que o pilar central geralmente pode até ter 4 vezes mais carga do que os pilares de canto. Interessante isso. E aqui, como que a gente faz para saber qual é a carga pontual nesse pilar central, tá? Então é só a gente entender como a carga percorre a estrutura. Primeiro ela vem na laje, a laje descarrega nas vigas e as vigas descarregam a carga pontual no pilar. Para a gente saber quais são as cargas sobre as lajes, a gente tem que considerar as cargas permanentes primeiro, né? Que é o quê? O peso próprio da laje. Aqui eu estou usando uma laje de CLT com uma capa de concreto, então um CLT de 14 centímetros vai ter uma carga de 77 kg por metro quadrado. O peso próprio do piso, com a capa de concreto, que tem mais ou menos uns 7 centímetros, vai pesar 175 kg por metro quadrado. E aí a gente tem o peso próprio do pilar de madeira e das vigas de madeira laminada colada, que eu considero mais ou menos aí uns 40 kg por metro quadrado. Se a gente somar tudo, dá em torno de 300 kg por metro quadrado de cargas permanentes. Aí a gente tem as cargas variáveis, né? Carga variável, por exemplo, a gente pode usar 200 kg por metro quadrado para um prédio de escritório, por exemplo. Isso é dado na NBR 6120. E aí a gente faz uma pequena combinatória, né, que a norma pede para fazer com as cargas permanentes e as cargas variáveis, multiplicando aqui pelo coeficiente 1,3 e 1,4, que vai dar mais ou menos aí uns 700 kg por metro quadrado de carga, né, nessa laje que vai descarregar no pilar. E aí é muito fácil, assim que a gente tem a carga distribuída por metro quadrado, a gente simplesmente multiplica pela área, e aí a gente tem 4,37 toneladas para os pilares do canto, 8,75 toneladas para os pilares intermediários, e o que interessa para a gente, pilar central, está dando 17,5 toneladas de carga axial descarregada nesse pilar. Então, suponhamos que o nosso prédio de madeira vai ter 4 andares. Se a gente multiplicar os 17,5 vezes 4 andares, a gente chega em 70 toneladas descarregando lá na fundação. Equivale mais ou menos a 70 mil quilos de carga nesse pilar aí do térreo. Olha aí, então se a gente pegar a carga que chega lá no pilar do térreo, que é 70 mil quilos, e dividir pela resistência à compressão paralela às fibras, que é 81 quilos por centímetro quadrado, a gente vai chegar no valor de 864 centímetros quadrados, que é a área mínima que o pilar precisa para resistir a essa carga de 70 mil quilos. E aí, se a gente fizer a raiz quadrada de 864, nós vamos chegar num pilar de pelo menos 30 por 30. Só que se você pensa que a gente já chegou no final, a gente só fez o pré-dimensionamento. Não esquece que o curso de engenharia, metade dele é cálculo estrutural. Então, se fosse tão simples assim, todo mundo fazia, tá? A gente ainda precisa
calcular comprimentos e coeficientes de flambagem do pilar, porque ele pode deformar com a carga. Será que o que vai acontecer primeiro? Ele vai quebrar ou vai entortar, né? A gente precisa também calcular a resistência ao fogo, que é uma parte determinante da seção do pilar, tá? Imagina também que esse pilar tem uma carga excêntrica. Será que ele vai gerar um momento dentro do pilar, né? A gente precisa também calcular a flexocompressão, fluência, que é a deformação lenta do pilar. O pilar encolhe, sabia? Com o tempo. Então a gente precisa também calcular quanto que esse pilar vai encolher, tá? Mas o engenheiro que quer trabalhar com estruturas de madeira precisa saber tudo isso, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês realmente gostaram, compartilha com seus amigos, clica aqui no like e curte o nosso canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima.